E até se eu posso me casar a esses filhos, vocês têm que esperar até crescer. Então vocês voltam no vosso país. Voltam no vosso Deus. A Orpa então disse. É uma boa proposta que ele raisonnable. Isso é razoável. Alors il y avait Ruth et Orpa. E entre Orpa e Ruth. Alors Ruth avait quel type de véritable croyant. Ruth é o tipo do verdadeiro crente. Alors Orpa avait quel type de croyant tiède. E Orpa é tipo de um crente tiède. Vraiment biga za type ya mutoyo andimi pe message. E quer dizer o tipo de alguém que aceita a mensagem. A vie pe baptême. E ele recebeu o batismo. Mais aza tiède. Mas ele é morno. Elle ne fait pas avancer avec ce message là. Ele não sabe avançar com essa mensagem. Naomi a le bien, c'est vrai quand même. Oh, essas são as coisas que Naomi falou. Tu es jeune, tu es belle. Nós somos ainda que. C'est normal, isso é normal, nossos maridos morreram. Elle a beaucoup pleuré. E ele chorou muito. Après, a baisé belle-mère Naye. E depois ele abraçou Naomi. Elle est retournée vers ses dieux. E ele voltou lá no seu. Elle est retournée vers ses idoles. Ela voltou nos seus. Vraiment dit que ces idoles-là, ça dit que ce sont les convoitises du monde. Aqueles ídolos e a cobiça do mundo. Ce sont les novelas du monde. E a novela do mundo. Bilamba mabea mokili. E as roupas do mundo. Namorado, ainsi de suite. A bebida que é namorada. Azongi na mundo. E ele voltou no mundo. Mas alors que olé Naomi a pouponné bango. Ao invés de que Naomi les mima. En tout cas, boya bande konangai. Boya mes belles filles. Vem minhas filhas. Mais Naomi était encore catégorique. Retournez. Foi firme e volta. Vraiment avec Naomi. Naomi. Ada type il y a prédicateur d'aller fidèle et véridique. E tipo de um pregador fiel e verdique. Bien un prédicateur véridique et fidèle. Um pregador verdique. Il ne va pas flatter les gens. Ele não vai mimar as pessoas. Il leur dira la vérité. Mas ele vai falar a verdade. Prenez votre décision. Toma tua decisão. Ou vous êtes pour Christ. Ou por Cristo. Ou vous êtes pour le monde. Ou para o mundo. Le prédicateur de l'évangile dit. O pregador do evangelho. Si vous voulez vous en aller. Se você quer ir embora. Allez-y. Vá embora. Le prédicateur fidèle et véridique. O pregador verdadeiro e fiel. Et véridique dira cela à un groupe de gens. Vai falar no seu grupo de Prenez votre décision. Toma sua decisão. Soyez résolu. Seja resolvido. Le tiède. O morno. Un prédicateur tiède. O pregador morno. Celui qui n'a pas de personnalité. E aquele que não tem personalidade. Indeciso. Ne dira pas cela. Não vai falar isso. Mais un vrai serviteur de Dieu mettra cela sur vos mains. Mas verdadeiro Deus, ele vai colocar isso nas vossas mãos. Prenez votre décision. Toma sua decisão. Amen. C'est ce que Naomi représentait. É isso que Naomi representava. Prenez votre décision. Toma sua decisão. Le prédicateur fidèle et véridique. O pregador verdique prêchera la vérité aux gens. Vai pregar a verdadeira. Até que isso faz mal. Ele vai deixar cada tomar sua decisão. Alors, tant Naomi a yoki boye, é quando Orpa escutou. Vamos ver que ça semble raisonnable. E isso é razoável. Alors, elle baisa sa belle-mère. E ele beijou Naomi. Et elle retourna. E ele voltou. Ça, c'est un type de croyant tiède. E isso é um tipo de crente morno. Qui croit que Jésus est le Christ. Que acredita que Jesus Cristo é Cristo. Et qui ensuite fait demi-tour pour retourner d'où il était sorti. E depois ele volta onde ele saiu. Amen. É uma pendima que parole de Deus aqui batizé. O momento ele acreditou na palavra e ele foi batizado. Quando a palavra de Deus bandicou kita. Quando a palavra de Deus começou a descer. L'épée de la parole de sang. A espada de então Naomi bandicou a vérité. E Naomi começou a falar a verdade. Voilà como on l'avait dit la fois passée. É como nós falamos que a vez passada. Et vous dites que vous croyez la parole de Dieu. E vocês está dizer que votre confession là est une pierre. É vossa confissão é uma pedra. Maintenant Dieu envoie l'épée de la parole. E Deus manda uma espada da palavra. Qui commence à couper cette pierre là. Que começa a talhar essa pedra. Pour lui donner une forme. É para lhe dar uma forma. Devant cette épreuve de force là. E diante essa prova. Non, je retourne un peu. Opa, disse, você. Ça semble raisonnable vraiment. Isso é. De continuer a moko. Vai. Même isso na Pentecostes, même na mensagem, nzamba zaka moko. Até nós na mensagem ou vocês no Pentecostes. Nós estamos na mensagem mingi, nós vamos frère mingi a mensagem. Eu agrado muito na mensagem e os irmãos da mensagem. Eu
Eu acredito que Mais en Jesus tout cas, disse on que- va continuer, frère. Mas eu Não tem também- problème de tout não, ça. para vocês continuam. Eu não quero problema. Et puis, avec Ozonga Simon. E depois ela voltou atrás. On dit que Orpa peut être un prédicateur. E Orpa pode ser pregador. Vous verrez un prédicateur à vite décision pour vendre 10 messages. E vai ver servo tomar a decisão e ele leva essa Et mensagem. après, un moment, à cause de la popularité, E depois, por causa da popularidade, on a coûté aqui na église. e Mas a pessoa offrande, mas a pessoa dívida, tout ça. onde que vocês estão na igreja estavam a te dar Eu oferta. abandonei a igreja à cause da mensagem. Offrande na banca. E eu- Olha nesse coisa. E vocês abandonam mesmo essa igreja para vir aqui na mensagem, Alors, sentar no banco. não mucumba assim de suite. E a sua mulher À cause da pressão à vie. é por causa da pressão da Maman, tá vida. bom. Dans 10 mensagens da vraiment. E você vai ver, eu acredito a Même mensagem. quand nós temos a empate, tout ça, nós temos a Cristo. E até ali também, eu estou Et la também. personne recule. E a pessoa começa À a cause da recuar. pressão à vie, ainsi de suite. Por causa da pressão da E amanhã vida. só vai que ceux qui ont ligné o landanguei. É por isso que Jesus disse, se você quer me seguir, Vanda balancer. assenta e equilibre. Et soit décision une fois pour toutes. E depois toma a decisão. Vamos que Dieu ne traite jamais avec mon à ramener la décision à plus tard. Deus não trata com uma pessoa que recua a sua Bon, decisão. nous autres là, nous autres là, non. Eu estou ainda a ver, estou ainda a Un ver. vrai fils de temps, mon vérité est déployée devant lui, il prend position. Verdadeiro Cristo, crente, quando ele vê a verdadeira, desfilada perante Nós ele, outros lá, ele toma a nós decisão. outros lá, não. Eu estou a ver, estou a ver. Elle est donc retournée à ses dieux. E ele voltou a seus deuses. On revient souvent à ces dieux du début. E volta, muitas vezes, Bato bazonga mingi pe banzambe na ye liboso. muito volta seus deuses antigos. Avec nos yeux, on avait peut-être convoité de mauvaises choses. Com nossos olhos, nós cobiçaram que más coisas. On retournera convoiter de nouveau. Vamos voltar de novo, cobiçar. On avait peut-être comme idole la boisson, Nós tivemos ídolo como bebida, la fumée, ou a cigarro, le mensonge, le vol, a mentira, o roubo, toutes sortes d'idoles. e todas as coisas de Et ídolo. alors on fait sa confession, E depois de fazer a confissão, on est baptisé, está et batizado, ensuite on y retourne. e depois voltam embora. Que c'est triste. Isso é triste. Vous vous souvenez, Vocês, son nom n'a plus jamais été mentionné. seu nome não foi mencionado. Elle était excommuniée à cause de sa décision. Isso foi excomunhado por causa da sua C'est ça, decisão. or pays chrétien tiède. E isso Orpa é crente Un morno. croyant tiède. Quer dizer crente morno. Église tiède. Que ele está a mostrar uma igreja Un morna, prédicateur tiède. servo, pregador morno, Wazobanga ko prêcher la vérité biblique. que tem medo de pregar a verdadeira. Então Naomi atali Ruth, ela bem bom yope. Quando Naomi olhou Ruth, ele disse, eu você Tu também. ne vois pas ta belle-sœur Azongi? Não está a ver o que a tua irmã voltou? Então Jesus aqui na discipline dele. Quando Jesus tinha com muito Babi discípulos. kolo to lukio vraiment ozaki wapi to lingio mingi. Oh Deus, te procuramos, você onde que estava? Yesu akitisi epeka. E Deus, Jesus bateu com a espada. Ye mutu alie musuni na ngai te. Se alguém não come Ele o que é makila na ngati n'aura pas de vie. e não bebe meu sangue, Atiki ele yango não tem- bongo sans explication. e ele deixou isso assim, sem explicação. Bato bazongi nsima. As pessoas recuaram. Atikali kaka na 12 personnes. E ele ficou só com. Ola pondela ta 12 wana. Ao invés de poupar, Bobino pe botikali pourquoi. Bolanda bamususu wana te. até vocês dois volta e segue esse Rite som. babenga na ndenge wana te. Mas Ruth não lhe expulsam. Tena lobi tokende su epai ya nani. Aonde que iremos Eza mais? convaincu que vérité n'attend c'est Malachi 4. Nós estamos convencidos que a verdade é Malaquias 4. Convaincu que vérité c'est Luc 17:30. Nós estamos convencidos que a verdade é Lucas Vérité 17. ezali Jean 14:12. E a verdade é João 14. Atako mutu ezocomprendre te eza kosouffrir. Embora que a cabeça, a mente não Mais entende, motema endimi. mas o coração aceitou. Un jour nous comprendrons. Dia vamos entender. Bino, okende te bino. Eu vocês não podem ir embora. C'est ça Naomi. Isso é Naomi, Un prédicateur véridique. pregador. Alors ebongo yo rite okende te. Eu você Ruth não vai ir. De rite ekozwa décision. E depois Ruth tomou. Naomi dit à Rite, E Naomi falou a Ruth: voici ta belle-sœur. olha a tua irmã. Et retournée vers son peuple E ela voltou no seu, et vers ses dieux. e nos seus deuses. Retourne comme ta belle-sœur. E volta também como tua cunhada. Naomi, Ruth répondit, E Ruth respondeu: ne me presse pas de te laisser, não insiste para mim de para te retourner deixar. loin de toi. E isso fica distante a ti.
Não me deixa ficar Où distante. tu iras, j'irai. Onde irei, eu irei. Où tu demeureras, je demeurerai. Onde morará, eu morarei. Ton peuple sera mon peuple E teu povo será meu povo. et ton Dieu sera mon Dieu. E teu Deus será meu Deus. Où tu mourras, Onde morarás, je mourrai onde morarei. et j'y serai enterré. Eu serei enterrado. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Que o Eterno me trata com todo o rigor. Si autre chose que la mort Se outra coisa além da morte, vient me séparer de toi. ou vem para me separar de ti. Dans la décision, une décision claire et nette. Olha a decisão da Ruth, uma decisão clara e neta. C'est ce que Dieu aime. É isso que Deus gosta. Quelqu'un qui prend une décision claire et nette. É quer dizer, alguém que toma uma decisão clara e neta. Eu estou a vos dizer, se Deus me dá essas coisas que eu quero fazer, eu vou viver para Ele. Se Deus me trata dessa doença que eu tinha aqui no braço, eu vou... Ou aquele valor que eu estou procurando no meu capital, se eu atingir isso, eu vou lhe servir toda a minha vida. Écoutez ce que Frère Branham dit. Olha o que o irmão Branham Na diz. page 17, cette prédication. Na página 17 nessa Eh pregação. bien, Seigneur, Eh bem, Senhor, si tu me bénis se me et abençoa fais ceci pour moi, e faz isso para je mim, ferai ceci et cela. eu farei isso. Ça, ce n'est pas une décision. Isso não é uma decisão. Amen, Église. Eh bien, Seigneur, Eh bem, Senhor, si tu me bénis, se você me si tu abençoar, fais ceci pour moi, se você fazer isso para je mim, ferai ceci et cela pour toi. eu farei isso para Ça, ce n'est você. pas une décision. Isso é não uma decisão. Eh bien, Non. il y a ce qu'on appelle une décision. Escuta o que Dieu. se chama decisão. Deus, Peu importe ce que tu feras de moi, não importa o que você fará, j'irai de toute façon. eu irei. Si je meurs, très bien. Se eu morrer, isso é bom. Vivre ou mourir, ou quoi qu'il advienne, Viver ou morrer, onde que pode si acontecer. se rit de moi, E eu me zombar de mim. se moque de moi, E zombar de mim. ça m'est égal. Isso é meio igual. J'irai de toute façon. Eu irei de toda maneira. Voilà une décision claire et nette. Olha uma decisão clara e neta. Comme celle que Rebecca prit avant même d'avoir vu Isaac. É como Rebeca tomou antes de ver Isaac. É quando eu aceitei o Branham dit, irmã quand Branham, moi j'avais accepté Christ, quando eu aceitei Cristo, papa ne bengana ki nandako. o pai dele ele chutou da casa. Bandeko baboyi, E a família, bami baboyi, os amigos, bakamrad baboyi. e os amigos lhe chutaram. Mais je suis resté avec Christ. Mas eu fiquei com a Cristo. Une décision claire et nette. Uma decisão clara e neta. Un jour Jésus a fandayi. Dia, Jesus, Alors maman na Jacques aye. ou Jacob vem. Abin kolo. Ce qui vous permet de ban ngami baloyo. Se você permite isso mesmo, Deus Comme yo na bokonzi na yo. quando você estará no seu La reino, moko na droite, moko na gauche na yo. isso fica no teu direito e outro no esquerdo. Yesu dit, ah, c'est vrai. Jesus disse, isso é Ese verdade. bana na yo wana uzolo babongo. Será que esses teus filhos Baza pria komela coupe ngana komela. são prontos a beber esse Abi cálice? oui, toza prêt vraiment. Estão prontos Toza pria ko partager ba douleur ba souffrance ngana olekana yango. não estão prontos a partilhar esse Abi sofrimento? oui, baza prêt. É verdade, são prontos. Vraiment, voilà une décision claire et nette. Olha uma decisão clara e neta. Quelqu'un qui vient à Christ sans condition. Alguém que vem a Cristo sem condição. Nzambe obalola ngai boye. Eu, vocês me viram assim. Okonsa ngai boye. Eu me chamo força Je assim. te suivrai jusqu'à la mort. Eu te seguirei até na morte. Pas comme quelqu'un pentecôtiste là. Não é como alguém como Comment em est-ce que Pentecostes. ça ngai avancer dans mi pesa bo bime pas à Christ. E você ora se meus negócios Mais pas avançam. ça pas à Christ, c'est pas problème à misala. Não Mais pas ça pas à Christ, ça tape même pour la santé. não me deu a Cristo por causa da saúde. La paix c'est pour régner dans ma vie comme d'abord Seigneur. Mas eu me entreguei nele para reinar na minha vida como meu Senhor. Je crois que on peut s'engager. O que é o restante? Et à ta paix cité. É amor que não me dá. Je le servirai toujours. Eu lhe servirei Ce qui m'a sempre. fait Kinga Sonia Zaya Yemoko, il est
défait. Se Mais zombar de d'abord, mim, je vivrai pour lui. mas eu viverei para ele. Une décision claire et nette. Uma decisão clara e neta. Ce qui va pas c'est qui gagne. Esse é os pagãos, Ce qui famille c'est qui gagne. c'est a família Moi, Meri. je continuerai à te servir. Eu continuarei a te servir. Se então me zombar, Que então je te zombar de ti. représente ici sur la terre. Porque eu estou te representando aqui na terra. E não é, eu vou voltar Moi, atrás je por causa da t'aimerai, je te zombaria. servirai sans condition. Eu te servirei sem condição. Une décision nette et claire. Uma decisão clara e Donc, neta. voilà muto nzamba utilisaka. Olha a pessoa que Deus Voilà usa. muto nzamba sepelaka na ye. Olha o Deus que Voilà agrada. muto nzamba apesaka confiance. E Deus dá confiança no tal Nzamba homem. ozomona pasi ozoderange ngai. Olha aqui a doença que está me atormentando. Ozomona bozanga na ngai Seigneur. Estás a ver que minhas faltas. Ozomona ndenga na zali, même bana na nde bazali. Você está a ver que como estou mesmo Je minhas t'aime, je te crianças. servirai. Mas eu te gosto e te Oyo bato servirei. libanda bazoloba ozoyoka. Tudo que o Zanda fora faz. Semoke na ngai ozomona. Então, zombar de mim, vocês estão Moi, je escutar. suis ton enfant. Eu sou teu filho. Bana mabiki honor ya mutu zai pa ya bana na ye. E a honra do homem é nos seus filhos. So tiki nga na condition ezali pasi Se na você soni na yo me moko. deixar nessa condição, Mais é uma on change vergonha. yango to changer te. E muda isso como não. Je continuerai à te servir. Eu continuarei a te servir. Une décision nette et claire. Uma decisão clara e neta. Voilà une Ruth, une véritable croyante. Olha, uma Ruth é verdade e Une véritable croyante. verdadeiro crente. Amen. Or, pas sali à Dieu. Bon, vraiment, un message qui malamu tout ça. Orpa fez a Deus, vai bem. Et c'était fini. Isso acabou. Voulez-vous agir comme le monde et les autres? Quer agir como o mundo e os outros? Alors faites vos adieux à Christ et retournez. Então faz vossos adeus a Cristo e volta. Mais si vous voulez aller avec les quelques méprisés du Seigneur, Mas se você quer andar com aquele que é meprisado, desprezado do Senhor, accrochez-vous à la main immuable de Dieu. e a vocês coloca na mão imutável de Deus. Quoi que le reste du monde dise, O que o mundo pode falar? tenez-vous-en juste là. Permanece sempre lá. Dieu l'a dit, c'est vrai. E Deus falou, isso é Je verdade. crois cela. Eu acredito nisso. Même si je ne peux pas rendre cela manifeste dans ma vie, Embora que eu não possa, até quando nous sommes na vie, mais oh Nzamba lobi, je crois tout cela. embora que isso não está se manifestar na minha vida, mas eu acredito que Deus disse. Dieu l'a dit, j'y crois. E Deus disse, eu acredito. Je m'en tiendrai juste là. E eu permanecerei, eu ficarei lá. C'est ainsi qu'elle a agi envers Naomi. E Ruth. isso que agi com Naomi. Je ne te quitterai pas. Eu não te deixarei. J'irai où tu iras. Eu irei Ton onde tu peuple irás. sera mien. E teu povo será meu povo. J'agirai comme ils agissent. E eu agirei como eles. Je ferai ce qu'ils font. E eu Je mangerai ce qu'ils mangent. comerei o que ele Où come. tu mourras, je mourrai. Onde tu moras, eu morei. Où tu seras enterré, je serai enterré. Onde será enterrado. Et que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. O que o Senhor me trata no todo seu Si rigor. je ne tiens pas ma parole. E eu não te. C'est là une décision claire et nette. Isso é uma decisão clara e neta. Dieu veut que son église prenne des décisions claires et nettes. Deus quer que sua igreja tome uma decisão clara e neta. Eh bien, Seigneur, Oi, bom Senhor, si tu me bénis se você é uma et benção fais ceci pour moi, e faz isso para je mim, ferai ceci, cela. eu farei Ça, ce n'est isso. pas une décision. Isso não é uma decisão. Dieu, Deus, peu importe ce que tu feras de moi, pouco importa o que vocês farão de mim, j'irai de toute façon. e eu irei sempre. Si je meurs, très bien. Se eu morrer, muito bem. Vivre ou mourir ou quoi qu'il advienne. E viver ou morrer, o que pode acontecer? Si c'est ri de moi, Se eu zomba de mim, se moque de moi, e são rir de moi, ça m'est égal. isso me importa. J'irai de toute façon. Eu irei de toda maneira. Voilà une décision claire et nette. Olha uma decisão clara e neta. Comme celle que Rebecca prit avant même d'avoir vu Isaac. Como é a decisão que Rebeca tomou antes de ver Isaac. Amen. Amém. Voilà depuis Yamati Anabiso maintenant. Olha o que é o início da nossa pregação agora. É isso na vida da Ruth. Et dans les 4 étapes, E agora a quarta. première partie, il y a la décision de Rita. Na primeira etapa, a decisão da Ruth. Ruth qui se décida. Ruth é que toma a decisão. Deuxième partie, il y a le travail de Ruth. E a segunda parte é Deus que está trabalhando. Et troisième partie, E a segunda parte, il y a le repos. há o repouso. Ruth qui se reposa.
Ruth está se repousar, en attendant la récompense, esperando a recompensa, en attendant la pleine rédemption, esperando que a plena redenção, la récompense de Ruth. a recompensa da Ruth. Ah, il y a la décision de Ruth, A decisão da Ruth, la justification pour un chrétien, que isso é o tipo que a justificação de crente. a abandonner la famille, E ele abandonou sua família, a abandonner son peuple, abandonou seu povo, de tout. abandonou tudo. Maintenant, ailleurs dans une famille ou dans une nation, ils ont été. Então ele vem numa nação alheia. Au milieu d'un peuple qui n'était pas son peuple. Ele entrou no povo alheio, Qui n'était pas son peuple. que não foi seu povo. Et Baïna Naomi va comme en Israël. E eles vieram com Naomi na Israel. Après avoir pris la décision, E depois de tomar a decisão, ils ont équivalent à justification. isso é equivalente com a justificação. C'est ce qui est la première étape de la E grâce. nós explicamos isso no tempo da graça. Première étape de la grâce. A primeira etapa da graça, Partie de la nouvelle naissance. a primeira parte do novo nascimento. Maintenant, Abraham a dit que Ruth, elle est le type de l'église. E agora, o Ruth é o tipo do crente da igreja. Oyo atiki ba camarade tu amokili. Aquele que deixou todos os amigos do mundo. Atiki ba namorado namoradas. E ele deixou namorado, namorada. Abandonné ba idole na a Moabite. E ele abandonou seus ídolos de convoitise, le vol, le mensonge. Mentira. Atiki ba idole wana nyo surtout. E ele deixou todos esses ídolos. Et maintenant, elle est venue au milieu d'un peuple. E ele veio no meio do povo. Différemment. E que veste diferente. Différent. E que ele conversa Vivre diferente. en des différents na peuple E que vive diferente com seu povo. C'est un chrétien qui a pris maintenant l'engagement. E isso é que um cristão que tomou o engajamento. Dans une nouvelle famille. Ele entrou numa nova família. Maintenant, remarquez. Olha agora. Tangu Naomi ba na Rita. Quando não vieram com Ruth, Ba na Bethléem. vieram que em Belém. Irmão Naomi Je disse. sais que tout le monde, quand Ruth était maintenant entré, s'était intégré dans cette nouvelle nation-là. E pode ser que quando Ruth se entregou nessa nova En nação, tout cas, Ruth, tu as pris une bonne décision. Ruth Félicitons, Ruth. tomou uma boa decisão, Tu es une femme vertueuse. uma boa Gloire à Dieu esposa. pour toi, Ruth. Glória a Deus. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe, Nous Ruth. te félicitons pour cela. Nós te agradecemos. Alors, ce n'était pas comme ça. Isso não foi assim. Car attends, comme il a qu'à peuple, Somente quando ele chegou nos meus. problème est bandit. E os problemas. Là où tu es dans le monde, fraîche, ma frère. Eu saí no mundo. Frère en Christ, il a pris il y a longtemps. É isso, é irmão de Cristo há muito tempo. Comment il peut prendre mon argent, vraiment? Como que ele pode tomar meu dinheiro? Je ne comprends pas, frère. Eu não estou entendendo, irmão. Vraiment. Aquele irmão mesmo que me ralhou, eu sou que Ça, não. c'était un chrétien Ndimakala, tout ça. Ele é cristão Vraiment, antigo. j'ai abandonné le monde. Eu abandonei o mundo. Pas pour ça, la makambo, ça, là, tes frères. Até pagão não pode fazer Parce as que tant que Ruth a yéna katuana, quando o rito vem no on n'est céu. pas tout bas félicité, Ao invés que as pessoas, mais d'autres, il est ok, sous la persécution. e eles Quand levaram. kuna na kati à Bethléem. Olha lá em Belém. Écoutez ce que Abraham dit. Escuta o que Branham diz. Nous séjournons comme Abraham en tant que pèlerin dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Elle s'en alla et arriva finalement à l'habitation. E Elle accueillit ela foi et arriva finalement à l'habitation. e ele chegou até a Et namorada. à l'endroit où l'amenait Naomi. E no lugar onde ele levava a Naomi. Et que trouva-t-elle? O que ele encontrou? Tout le monde qui l'a félicité, qui lui disait, E todo mundo que estava diga, ele felicitaram. félicitations. Não, C'est pas bon facile. felicité. Ah, Tout le monde qui l'a félicité, qui lui disait, todo mundo que estava ali da felicidade. Ruth, nous sommes contents de t'avoir ici. O Ruth, estamos contentes de te ver nos meios. Non! Não. Elle trouva la discorde. E ele encontrou discórdia. Elle trouva la malveillance. Ela encontrou o que? Malveillance. Elle trouva des problèmes. E ela encontrou Et ces problema. prédicateurs E esse pregador qui vous diront que la vie chrétienne est un lit fleuri d'aisance, é que vão vos falar que a vida cristã é uma cama. soit ils vous séduisent, Ou
então vos seduzir, soit ils n'ont jamais accepté cette expérience eux-mêmes. ou então eles não aceitaram aquela experiência eles próprios. Ça, c'était un prophète major. Isso é profeta maior. Avant yo yana mokili. E ele vem, Nzamba qui c'est des preuves to koma na yango. e Deus lhe mostrou todas as provas que vão nos acontecer. Tá como na Israel. Quando o Ruth, On ne va féliciter Ruth. ao invés de a pessoa dar a felicidade, ou estamos contentes da tua decisão, Ruth, nós, Estamos somos na outra bimana maya mutu azoya moka mutu ali bozo falo mabeyo. talvez essa pessoa que está te abraçar é a primeira pessoa que vai te fazer mal. Bilanga $50 na somela ngai vraiment loko tete tete. Ah, wapi yango faire? O zela faire. Ah, yo pe zela nanu ko. O mundo zela nan. Toma esse Je singalo. suis dans quel monde comme ça? Eu estou vivendo em que mundo é isso? Tout le monde qui l'a félicité qui lui disait, Ruth, nous sommes contents de t'avoir ici. Todo mundo que estava ali da felicidade, nós estamos contentes de te ver isso. Não. Elle trouva la discorde. E ele encontrou Elle discórdia. trouva la malveillance. E ela encontrou trouva des problèmes. ela encontrou problema. C'est-à-dire qu'au Bimina tem a décision. E quer dizer, sair no tempo de decisão, Quand maintenant ficou na désert. e você entra agora no deserto. L'étape de sanctification. Na etapa da santificação, Un frère pour détailler. Deus pode usar um irmão para detalhar. Pour voir si c'était réellement cru. É para ver realmente se vocês acreditaram, Tes émotions. se vocês viessem por causa das Dieu va emoções. te secouer au travers des E gens. Deus pode te sacudir Dans através le das pessoas. désert. No deserto. Dieu peut utiliser ta femme. E Deus pode usar a tua Como mulher. Moisés. É como Moisés. Azaki en général. E ele foi general. Botar ma prince. E ele nasceu príncipe. Moindre soupir à Moïse, c'est un ordre. E ele só supir e ordem. Tout le monde va faire la même. Olha, você vai. Todo mundo gauche. está ali. E na esquerda. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était pas tolérant puisqu'il a botamé un commandant. E quer dizer, alguém que não foi tolerante, mas Dans les desse premières comandante. 40 années de Moïse, Mas no primeiro 40 anos do c'était Moisés, comme cela. isso foi assim. Mais il croyait la parole de Dieu. Mas ele acreditava na Sa palavra de maman lui Deus. avait dit que toi tu es un libérateur. E a mamãe lhe disse que você Tu é n'es um pas un Égyptien, libertador. tu es un hébreu. E você não é egípcio, Nous mas adorons você le Dieu d'Abraham, é d'Isaac et d'Israël. nós adoramos que Deus de Abraão e Dieu de avait dit Isaac. que nous ferons ici tel nombre d'années. E Deus nos falou que nós Et faremos. moi, ta maman, j'ai prié. Dieu m'a dit que tu es ceci, cela. E eu, quando estava orando, Deus me falou que você é isso. Tu as une naissance E particulière. você tem nascimento Pendant les particular. premières 40 années, Moïse croyait cela. E Moisés estava acreditando nisso. Nous soutenons le message de Favanam. Ou nós estamos a sustentar. fala nini, mano? E você, o que está fazendo aqui? Akanyi mutu anabomi et tout ça. E ele agarrou isso só, ele Lobi matou. azongi. E ele voltou de Moni deux novo. hébreux bazobunda. E ele vem, Deus Vous branco. êtes frères, vous bunda tête. E vocês são irmãos, não luta. Pendant les premières 40 années, Ou durante o pendant que 40 c'était la anos, justification pour Moïse. isso foi a justificação para Moisés. Alors 40 années, l'andaki, E 40 anos que c'était la sanctification Nzambatini Moïse na désert. isso foi a santificação. Deus mandou Moisés no Après, c'est deserto. moi, c'est mon compliqué, c'est faux là. E ele lhe deu uma esposa Une femme complicada. difficile. E uma fama Quand Moïse a dit à difícil. gauche, elle dit, ah, dis comme nous, boy, comment ils ont ma casse. Quando Moisés fala, esquerda. Vraiment, oh Dieu. Eu, quando era, Qu'est-ce que tu étais? Je suis ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? o que você era? Eu fui tua esposa. Mais comment? Faut pas me dire que c'était Dieu qui taillait Moïse. Foi, irmão Branham disse, é Deus que talhava o que. Dieu était en train de faire sortir Moïse caractère qui général ou de sauter vivement. Ele estava a fazer esse caráter de brigadeiro. Bon, que Dieu peut aussi utiliser ton mari pour te tailler. E Deus pode usar também teu marido para te talhar. Mais comme vous qui n'ont un ange, tout ça. E as coisas que vocês tinham quando você estava a crescer, tipo um anjo. Dieu va utiliser ton mari pour faire un caractère dur. E Deus vai usar teu marido para lhe dar caráter Pour duro. écraser ma caprice de ce toza nangoana. Para pisar todo esse capricho que você Au bon tem. de la vraie pour la mobile, n'a pas comprendre. Ora mesmo para meu marido não se entender. Mais nous allons prier, mais Dieu est en train d'accomplir son programme. Nós vamos orar, mas Deus está a cumprir seu programa. Dieu une prière, nous avons besoin de utiliser au plus tard. Você é alguém que Deus quer precisar de Alors, nous usar. passons une école, il y a des désert. E ele está te passar na escola do C'est dans deserto. le désert que Dieu forme des justes. E no deserto que Deus forma com justo. Dieu forme des prophètes, des saints. E Deus forma com os profetas e os C'est-à-dire que santos. nous avons une école, il y a souffrance, il y a un E quer dizer, alguém que sai na escola de sofrimento Donc, de nous Deus. avons mis dans le désert, mandaté par Dieu. Quando ele sai do deserto, mandatado para Deus, Avec orgueilleté. ele não é orgulho. Même dans le ministère, Abraham dit, Até no ministério, o irmão il y diz, a un temps d'appel. há um tempo Dieu de peut chamada. t'appeler dans le ministère, tu es encore un païen, Dieu t'appelle. E Deus pode te chamar no tempo, você ainda é pagão. Tu es encore dans la justification, Dieu t'appelle au ministère. E Deus, na etapa da justificação, te Tu es chama pelo encore dans la ministério. sanctification, Dieu t'appelle au ministère. E na etapa de santificação, Deus te Mais apela. pour t'envoyer, Mais para te il mandar. dit qu'il doit t'occuper réellement. E ele deve, Aïe, bien, si tu as là, ele
sabe onde que ele vai Quando te... você vai na escola, il y a désert. Ele vai te fazer entrar na escola. Quando ele vai prova, até vai pôr na yote, mas pôr na batou, eu que conduzir com E ao você passar as provas, não talvez para ti, mas é essas pessoas que você vai encontrar. Amen. C'est un ancien dans la foi. É isso, é o antigo na fé. Quand vous avez posé o problème, oyez bien que você olhe cá na Eu sei quando alguém vem te dá um Quand problema. on peut faire conseil, exaté, tu n'as bongo, mais une expérience vécue, un conseil qui a la vie. É quando você dará um conselho, não a que vem da mente, da cabeça, mas que está no coração, que tem vida. L'école du désert. Na escola do deserto. Vraiment, que c'était terrible là dans le désert. Isso foi terrível lá no deserto. Entre Moïse et Séphora. Entre Moisés e Sephora. Moi, Moïse a crié à Gagui tout Vas ça. a ver Moisés a gritar. Et Séphora pas crié à Gagui. E Sephora também a gritar. Pendant 40 ans, on a fait à Moïwana. Durante 40 anos embaixo desse Na sol. poussière, Wana. E com esse Moïse, poeira, Moïse. Moisés Quand il com pensait o seu même que barco. sa maman lui disait, Quando ele estava, a sua mãe dizia, será que minha mãe sabe uma verdade? será que essas coisas mesmo Essa é la vraie, t'es bon, t'es libango, hein? é verdade? Como não? Isso é com Je ele. dois m'occuper de ma famille. Comme il en a déjà berger. Eu vou me ocupar só da minha família. Eu vou Pharaon como a pastor. puissance à Zana, qu'est-ce qu'elle n'ont pas fait? O faraó, com o poder que ele tem, C'est-à-dire que Moïse, ouais, comme si Moïse, humble, quer simple. dizer, aquele sol tornou Moisés Pendant simples. temps, on a un désert, on a. Durante esse tempo do Et deserto. la Bible dit que c'est plus précieux que l'or. E isso é mais precioso que o ouro. Si on est bimi, c'est que l'eau comme malamu et zakati na yo. É isso que faz sair as boas coisas que Dieu vão sentir. t'expose devant les anges, É durante o que as même anjos, devant l'église. diante da Ça, igreja. c'est vraiment une croyante. É isso, é um Aux hommes, verdadeiro on a crime. Kamazo, Kanayango. Estás a ver as coisas que está Si passando. elle n'avait pas la semence de Dieu, elle pouvait fuir. Se ele não tinha a semente de Deus, ele Nachelo podia como fugir. wakati na ye. Mas Deus colocou Ça, c'est alguma réellement ma fille. É isso, realmente é C'est minha réellement filha. mon fils. Isso realmente é meu Et filho. Nzamba va fier na yo. E Deus tem vaidoso. Et elle doit poursuivre quelque chose. Ele está por seguir alguma coisa. Tant où Ruth est maintenant, Quando o Ruth vem agora, au milieu de ce peuple, ou no meio daquele on povo, va rendre vie facile. ao invés de ele acolher e Donc, render vida fácil, un nouveau converti. Qui va collier un bon été? e isso é um novo convertido, não tenta de comer o dinheiro dele. Quando eu fui lá no Malange, quer dizer, o carro virou, é todo sabão. Les gens de Branham sont des gens vraiment honnêtes. Os irmãos de Branham são que as pessoas Comme honestas. dans le monde, tout ça, oui, à ta honnête, mais tu dois être taillé réellement. Até, embora que são honestos, mas vocês têm que ser talhados. Ces realmente. prédicateurs qui vous diront E esse pregador que vão dizer que la vie chrétienne est un lit fleuri d'aisance. que a vida cristã é o tipo uma cama de luxo, Soit ils vous séduisent, ou então vos seduzir, ils n'ont jamais accepté cette expérience eux-mêmes. ou nunca aceitaram aquela experiência. Le Eles, monde vous hait o mundo vos rodeia et les gens vous haïront. e a gente vão Vous devez odiar. prendre le chemin de quelques méprisés du Seigneur. Vocês têm que tomar o caminho desprezado do Senhor. Et on va se moquer de vous, Vão rir de ti, vous ridiculiser vão ridicularizar ou n'importe quoi d'autre. ou qualquer coisa Vous assim. devez être différent, vous êtes né d'une autre nation. Vocês têm que ser diferentes porque vocês estão nascidos numa outra nação. Amen. Ah, eu não bato que ele escroquei ba frère, hein? Não quer dizer para vocês começar a burlar os irmãos. Então, eu sali mona nzambe mabe, tu deviens un démon. Quando você faz